Eu estava na rua com dezenas de outros homens e em nenhum momento senti remorso. Enquanto você chegava em casa nessa sua rotina patética, eu estava morrendo de tédio do seu lado e você nunca foi homem o suficiente para mim. Você é um otário previsível, Isaac. Um nada que acha que amor é estabilidade. Sim, eu humilhei o homem que mais me amou no mundo dessa forma. Mas a minha arrogância durou só até ele descobrir o que eu aprontei com aqueles 26 caras em um único fim de semana. Hoje eu perdi tudo e estou grávida. E o pior, eu não sei quem é o pai. Por favor, me digam nos comentários como eu faço para reconquistar o meu marido. Para ser bem honesta, o Isaac era o que qualquer mulher ajuizada chamaria de homem para casar. Ele não era só meu namorado. Ele era o meu porto seguro. Ele chegava do trabalho, me perguntava como tinha sido o meu dia com um interesse real, cozinhava para mim e toda sexta-feira, sem eu precisar pedir uma única vez, ele aparecia com a minha flor favorita. Era o namorado perfeito, né? Mas para mim, na época, parecia que ele estava só cumprindo uma tabela chata. Eu via todo aquele cuidado, aquela paciência infinita dele, e em vez de agradecer, eu sentia um ranço crescente. Eu era jovem, egoísta e completamente cega. Eu vivia em um paraíso de conforto, mas a minha mente estava implorando para achar um inferno. E como quem procura acha, eu encontrei a pessoa perfeita para me empurrar direto para o abismo. A Vanessa. Ela trabalhava comigo, e olha, eu preciso parar de chamar essa garota de amiga. Uma pessoa que te joga no precipício enquanto sorri não é sua amiga. A Vanessa vivia de balada, pulando de cara em cara, em uma vida que ela jurava que era liberdade. Ela começou com os comentários venenosos no meu ouvido, bem de mansinho. Nossa, Juliana, você vai mesmo ficar só com o Isaac para o resto da vida? Você é nova, não aproveitou nada. O mundo lá fora está pegando fogo, e você aí, brincando de casinha com um cara que usa a mesma marca de roupa todo santo dia. Ela martelava isso na minha cabeça todo o almoço, em todo o intervalo do café, até que a semente da insatisfação brotou de vez. A Vanessa me convenceu de que estabilidade era sinônimo de tédio, que eu estava aceitando migalhas de amor, quando, na verdade, eu merecia viver no limite. A semana que antecedeu aquela sexta-feira foi o começo do meu fim. A Vanessa me infernizou tanto até eu finalmente aceitar sair com ela. Naquela manhã, o Isaac, como fazia todo santo dia, me deu um beijo na testa antes de sair para o trabalho. Ele me perguntou se eu precisava de alguma coisa, se o carro estava com o tanque cheio. Ele era tão cuidadoso, tão gentil, e eu olhei para ele com um desprezo que ele nunca mereceu. Eu avisei que ia sair com o pessoal do trabalho mais tarde. Ele, com aquela confiança cega que na época me dava raiva, apenas sorriu e disse: "Claro, meu bem. Se diverte. Só me manda uma mensagem quando estiver voltando que eu vou te buscar. Não quero você andando sozinha de madrugada." Ele não tinha uma ponta de desconfiança. E foi exatamente essa falta de insegurança dele que me deu o sinal verde para eu ser a pior pessoa do mundo. Quando eu cheguei no bar, a Vanessa já estava lá. O lugar era barulhento, sujo, cheio de gente que eu nunca imaginei frequentar. Foi ali que ela me apresentou o Vanderlei. O Vanderlei era a escuridão absoluta. Um cara durão, com aquele ar de quem nunca pediu desculpas por nada na vida. Ele não me tratou com gentileza, ele me tratou como se eu fosse posse dele. Não tinha elogio doce, só olhares pesados e uma postura arrogante que, naquele surto na minha cabeça, me pareceu a coisa mais atraente do mundo. Ele não queria saber se eu estava confortável ou não. Ele simplesmente me puxava pelo braço. "Vamos sair daqui. Esse lugar é muito chato", o Vanderlei disse, olhando para a Vanessa como se eu nem estivesse ali. Eu deveria ter levantado e ido embora dali. Deveria ter chamado um Uber ou ligado para o Isaac me buscar naquele mesmo minuto. Mas o meu ego foi mais forte. Eu queria provar para mim mesma que era aquela mulher destemida que a Vanessa tanto falava, e aceitei entrar no carro dele. Naquele trajeto para o próximo bar, o perigo virou vício. A adrenalina de estar fazendo o proibido, de estar enganando o Isaac enquanto o Vanderlei dirigia feito um louco pela cidade, subiu à minha cabeça. Horas depois, quando o Vanderlei me deixou perto de casa, o meu coração martelava na garganta. Não era de paixão, era de pavor. Olhei para a janela, vi a luz da sala acesa e imaginei o Isaac ali, acordado me esperando, acreditando piamente que eu estava com as meninas do trabalho. Naquele instante a culpa bateu pesado. Entrei de mansinho, tomei um banho gelado, tentando arrancar da minha pele o cheiro de cigarro e daquele bar de quinta, e deitei do lado do Isaac me sentindo a criatura mais suja da terra. Olhando para ele dormindo, prometi para mim mesma, nunca mais.
Mas a Vanessa, aquele demônio em forma de gente, não me deixou em paz. Na manhã seguinte, o meu celular vibrou com uma mensagem dela. Larga de ser idiota, Juliana! Você sentiu a adrenalina. Sabe que o Isaac é um tédio perto daquilo. Continua saindo com ele. Vai ser inesquecível. Você nasceu para viver, não para vegetar. Eu li aquilo e, em vez de apagar e bloquear aquela cobra, eu fiquei pensando. E o ficar pensando aqui, sendo bem sincera com vocês, é só um jeito bonito de dizer que eu comecei a planejar como destruir o meu próprio casamento. Pensei no Isaac sendo previsível, naquele beijo dele que já não me dava frio na barriga, e na sensação de poder que o Vanderlei me oferecia. O meu ego venceu a minha consciência. Mandei a mensagem e marcamos no mesmo bar. Quando cheguei, o Vanderlei estava mais arrogante do que nunca. Nem me deu oi. Esquece esse buraco, ele disse, dando partida na moto. Vamos para um lugar de verdade. E eu cega fui atrás. O bar dos motoqueiros ficava em uma área isolada, longe de tudo. Quando entramos, o silêncio que se formou foi cortante. Eram pelo menos uns 20 homens, todos grandes, de jaqueta de couro, me encarando de um jeito que me deixou desconfortável. Senti medo, mas o orgulho não me deixou recuar. A Vanessa apareceu logo atrás, com um sorriso distorcido. Relaxa, gata. Hoje você vai saber o que é viver de verdade. Começamos a beber pesado. Uma bebedeira para desligar meu cérebro e calar a minha consciência de vez. O som alto e as risadas daqueles homens começaram a me hipnotizar. O Vanderlei me puxou pelo braço, me beijou com uma força selvagem, sem qualquer carinho, apenas desejo bruto. Do outro lado, eu via a Vanessa, rindo e passando de mão em mão, de um cara para o outro, como se estivesse em um jogo doentio. E foi aí que o pior aconteceu. No meio daquela fumaça e da loucura do álcool, as coisas saíram completamente do controle. Eu não me lembro exatamente como começou, mas quando dei por mim, eu tinha me tornado o centro das atenções daquele lugar inteiro. Eu não estava apenas traindo o meu marido. Eu estava me destruindo. Foram 10, talvez 12 caras naquela mesma noite. Eu simplesmente perdi a conta de quantos me usaram como se eu fosse um troféu descartável. A cada um que passava por mim, eu tentava me convencer de que aquilo era libertação, enquanto eu me afundava no cheiro de bebida, combustível e humilhação. Quando aquela loucura terminou, eu mal conseguia ficar de pé. A Vanessa me arrastou para a casa dela e eu desabei no sofá, em estado de choque. O meu corpo doía, mas a minha mente estava pior. Mesmo destruída, eu sabia que precisava voltar para casa e manter a mentira viva. Porque, no fundo, eu ainda queria a segurança do Isaac. Mandei uma mensagem para ele, com os dedos tremendo de nervoso. Meu amor, desculpa, estou na casa da minha irmã. Ela teve uma briga horrível com o marido e está precisando muito de mim. Não precisa vir me buscar. Vou dormir aqui hoje para dar um apoio para ela. A mentira fluiu fácil demais da minha boca. O Isaac respondeu quase no mesmo segundo. Tudo bem, meu bem. Fica com ela. Se precisar de qualquer coisa, me liga, tá? Te amo. Ler aquele te amo foi doloroso, pois eu via o quanto ele me amava e ali mentindo para ele. Eu estava ali, com o corpo todo marcado por causa daquela noite absurda com aqueles homens, tendo acabado de destruir a nossa história. E ele estava lá, se importando comigo. Mas quer saber o que mais me assusta até hoje? Eu não senti remorso na hora. Eu só senti alívio porque ele caiu no meu papo. No dia seguinte, depois de um banho longo para tentar tirar aquela sujeira de mim, eu me recompus. Coloquei uma roupa discreta, caprichei na maquiagem para esconder a cara de cansaço e voltei para casa. Quando passei pela porta, o Isaac me recebeu com um abraço apertado e um café quentinho pronto. Ele perguntou como estava minha irmã, e eu descarreguei toda a história fake que tinha ensaiado no caminho. Ele acreditou em cada palavra. Ali, olhando nos olhos dele, prometi para mim mesma que aquela loucura tinha acabado. Eu nunca mais ia trair. Eu não podia perder o Isaac. Não agora. A rotina foi voltando ao normal, mas eu percebi que ele sentia que eu estava distante. O meu maior medo não era perder o amor dele, era perder o conforto e a vida boa que ele me dava. Foi aí que eu tive uma ideia. Um bebê seria o plano perfeito. Ter um filho era o maior sonho da vida dele. Algo que eu sempre neguei com desculpas esfarrapadas sobre carreira. Agora aquela criança seria a minha âncora. O meu contrato de garantia para ele nunca me largar. Isaac, eu estive pensando... Comecei a falar em uma noite, com a voz embargada. Eu acho que finalmente estou pronta. Eu quero ser mãe. Quero construir a nossa família. O brilho nos olhos dele foi imediato. A alegria do Isaac foi tão genuína, tão pura, que por um segundo eu enxerguei a pessoa horrível que eu tinha me tornado.
Como nós dois já tínhamos passado dos 30, inventei que o próximo passo lógico era fazer um check-up. Amor, precisamos garantir que está tudo bem com a nossa saúde, eu disse, fingindo ser a esposa mais preocupada do mundo. Vai ao médico primeiro, faz todos os exames. Se você estiver 100%, eu começo o meu check-up. Eu o vi ir ao médico todo empolgado. Eu o vi chegar em casa com uma caixa de vitaminas e suplementos. Ele tomava aquilo religiosamente todas as manhãs, sorrindo e dizendo, pelo nosso futuro, Juliana. Pelo nosso filho. Só que a Vanessa não aceitava que eu virasse uma dona de casa dedicada. A influência daquela garota era um vício que eu simplesmente não conseguia largar. Para tentar aliviar o peso na minha consciência, fiz um pacto comigo mesma. Eu só faria aquilo uma vez por semana. Sairia com ela e com o Vanderlei apenas para descomprimir. Era a mentira deslavada que eu contava para mim mesma, olhando no espelho. Como eu precisava pesquisar sobre tratamentos, clínicas e fóruns de fertilidade, comecei a usar direto o laptop do Isaac. Ele trabalhava com tecnologia, então o computador dele era super rápido e vivia ligado. Só que eu era tão folgada e descuidada que fazia tudo por ali. Deixava abas abertas, e-mails de confirmação de aplicativos de namoro que eu usava em momentos de desespero, e pior, tudo salvo no histórico do navegador dele. Eu entrava em sites de encontros, trocava conversas absurdas com desconhecidos e só minimizava a janela, correndo quando ouvia o barulho do carro dele entrando na garagem. Eu achava que era esperta o suficiente para apagar o histórico, limpar o cache e esconder os meus rastros. Eu subestimei feio o homem com quem eu dormia há 9 anos. O Isaac é um especialista em segurança digital. Para ele, o mundo da internet não tem segredos. Tudo deixa uma pegada, uma marca, uma assinatura. Eu estava brincando com um cara que dominava os códigos mais avançados de segurança de dados. Dias depois, a sala de ultrassom estava fria. Aquele silêncio clínico que faz a gente se sentir exposta. Eu estava ali, com o Isaac segurando a minha mão bem forte. Ele estava com aquele sorriso ansioso, esperando a médica dizer se a gente já podia começar a tentar ter um filho. Ele parecia tão esperançoso. A culpa era um monstro que roía as minhas entranhas toda vez que ele me olhava daquele jeito. A médica passou o gel e o aparelho no meu abdômen, concentrada na tela. O Isaac acompanhava cada movimento com os olhos brilhando. De repente, a médica parou. Ela soltou um riso leve, quase descontraída. Bom, tenho uma surpresa para vocês. Ela disse, virando o monitor para a gente. Parabéns, Juliana. Vocês podem economizar o dinheiro de qualquer tratamento. Você já está grávida. E pelo desenvolvimento do bebê, já faz cerca de 12 semanas. O Isaac soltou um grito de alegria. Me abraçou chorando, beijou o meu rosto. Nós conseguimos, amor. Olha só, é um milagre. Ele dizia com a voz embargada. Eu forcei o maior sorriso que consegui e soltei uma risada, que deveria soar como felicidade. Mas por dentro, o meu mundo desabou por completo. Minha mente começou a correr fazendo as contas desesperadamente. 12 semanas. Eu puxei os dias na memória, cada borrão da minha história recente. A data da concepção caía exatamente naquela semana. A bendita semana daquela primeira vez no bar com a Vanessa. A noite do Vanderlei. A noite em que tudo saiu do controle e eu me entreguei para aquele bando de desconhecidos. Enquanto o Isaac falava com a médica sobre nomes de bebê, sobre o futuro e sobre como o filho tinha chegado na hora certa, eu sentia o sangue fugir do meu rosto. Aquele filho não era dele. Eu olhei para aquela tela, para aquela mancha que representava uma nova vida, e a única coisa que eu conseguia pensar era: de quem é esse filho? Não tinha como saber. Não tinha um rosto, não tinha uma certeza. Eu estava grávida do pior erro da minha vida. O Isaac estava ali do meu lado, radiante, planejando o futuro para uma criança que era o símbolo físico da minha traição. E o pior, na minha cabeça ele nunca ia suspeitar, porque ele confiava cegamente em mim. Ali, tomei uma decisão. Aquela noite seria a minha última ida ao bar. A última vez que eu veria o Vanderlei e a Vanessa. Eu ia criar esse bebê e rezar por um milagre para que ele fosse filho do Isaac. Mas o destino não quis assim. Naquela mesma noite, quando voltei daquele bar de motoqueiros exausta, com o corpo marcado, o plano era entrar de mansinho, tomar um banho rápido e fingir que passei o dia lendo sobre maternidade. Só que ao abrir a porta de casa, o ar estava pesado. Parecia um pressentimento horrível. Não tinha cheiro de janta, não tinha som de TV, nada. O Isaac estava sentado na mesa da cozinha. O laptop dele, o mesmo que eu usei de forma tão descuidada, estava aberto na sua frente. Juliana,
ele disse, com uma voz tão fria que congelou a minha alma. Você sabia que quando você se conecta ao Wi-Fi daqui de casa, o seu celular sincroniza automaticamente todas as fotos, históricos e dados com o servidor da nossa nuvem compartilhada? O meu coração parou de bater. Eu não precisei invadir a sua privacidade. Ele continuou girando a tela do laptop na minha direção. Ali, em alta resolução, estavam as fotos daquela noite no bar com os motoqueiros. Prints de conversas absurdas que eu tive com outros caras enquanto ele cuidava de mim. Cada localização de GPS, cada mensagem de "estou na casa da minha irmã" estava mapeada ali, com data, hora e precisão cirúrgica. Eu sou engenheiro de segurança, Juliana, ele disse, fechando o laptop com um estalo seco. Passei anos protegendo sistemas de criminosos e de pessoas que queriam destruir tudo. Eu só nunca imaginei que a maior ameaça à minha segurança, ao meu lar e ao meu coração, estaria sentada na minha mesa, jantando comigo todas as noites. Eu tentei falar, tentei negar, tentei inventar a maior mentira da minha vida. Mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Eu vi o homem que me amava me olhar não como uma esposa, mas como um sistema corrompido que ele acabara de deletar da sua vida. Eu tentei negar, tentei inventar a maior mentira que já contei, algo sobre erros de sistema ou invasão hacker, mas ao olhar nos olhos dele, eu vi que ele não estava apenas bravo. Ele estava decepcionado. E a decepção é muito mais letal que a raiva. Eu descobri tudo, Juliana. Ele disse, a voz num tom baixo, sem oscilações. As fotos, os logs, o seu histórico de navegação, a frequência com que você ia naquele bar. Eu sei sobre o Vanderlei. Eu sei sobre o que aconteceu naquela noite com todos aqueles homens. Eu sei de cada detalhe. Eu comecei a tremer incontrolavelmente. O pânico me dominou. Isaac, me escuta, por favor! Eu soluçava, tentando me aproximar. Mas ele deu um passo atrás, como se eu fosse um objeto radioativo. Eu te amei. Durante 9 anos, eu fui o homem mais fiel que você poderia ter. Eu planejei tudo, cada segundo do nosso futuro, e você jogou isso na lama por... Isso! Ele gesticulou para o computador. E essa criança no seu ventre, Juliana? Ela não é minha. Eu tenho certeza absoluta. Isaac, pelo amor de Deus, é seu filho. Eu juro que é seu filho! Eu gritava, me arrastando e agarrada na barra da camisa dele, com o desespero me deixando tonta. Ele olhou para baixo, para as minhas mãos e depois bem no fundo dos meus olhos. Juliana, eu não sou idiota. Eu analisei os dados, vi as datas das suas saídas e cruzei cada informação com o seu ciclo. Você realmente achou que podia me enganar com a mesma facilidade? Que enganou a si mesma? Não, acabou. Ele se desvencilhou de mim como se eu fosse um estorvo e caminhou até o quarto. O som das gavetas sendo abertas com força e das roupas sendo jogadas na mala ecoava pela casa. Eu o seguia de joelhos, implorando, chorando até perder completamente a voz. Prometia o impossível. Jurava mudanças que eu nem sabia se conseguiria cumprir. Mas ele não me respondeu uma única vez. Não olhou para trás. Ele simplesmente terminou de fechar as malas, caminhou até a porta da sala e, antes de sair, olhou para o vazio, como se eu já tivesse virado um fantasma ali dentro. A porta bateu. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais barulhenta que eu já ouvi na vida. Sem o Isaac, a minha realidade desmoronou em semanas. Como a casa e as contas estavam todas no nome dele, eu tive exatamente 30 dias para sumir dali. Sem o dinheiro dele e vivendo apenas com o meu salário, me vi obrigada a mudar para um quartinho minúsculo na periferia, que cheirava a mofo e desespero. E o Vanderlei? Assim que a notícia da gravidez chegou aos ouvidos dele, ele foi o primeiro a pular fora. Bloqueou o meu número e sumiu no mundo. Eu mandei uma mensagem para o Vanderlei, em um momento de desespero total, implorando por uma palavra, por um apoio. A resposta dele veio rápida e foi um soco no meu estômago. Não me venha com esse drama. Eu fiz vasectomia anos atrás e, mesmo se não tivesse feito, não faço a menor ideia de quem é o pai dessa criança no meio de tantos caras. Resolve o seu problema e me esquece. O karma veio rápido. 2 semanas depois, recebi a notícia de que o Wanderlei tinha morrido em um acidente de moto feio na rodovia. A Vanessa me bloqueou em tudo. Parou de falar comigo e foi demitida do trabalho logo em seguida. Hoje eu percebo que aquela garota só surgiu no meu caminho para destruir a minha vida. 2 anos se passaram desde aquela noite maldita. Hoje eu acordo sozinha todas as manhãs. O meu filho tem olhos que não são do Isaac, nem o jeito do Isaac. E eu sei que nunca vou saber quem é o pai de verdade. Ele é o lembrete vivo de cada escolha egoísta e burra que eu fiz no passado. O Isaac seguiu em frente.
Recentemente, eu o vi em um supermercado no bairro nobre onde ele mora agora. Ele estava acompanhado de uma mulher linda. Eles olhavam os vinhos na prateleira, riam de alguma piada boba. E o Isaac a tratava com o mesmo carinho e proteção que um dia ele reservou para mim. Eu me escondi atrás de um corredor, com o coração apertado na garganta, torcendo para ele me notar, para ele me reconhecer e sentir qualquer coisa por mim, até que os nossos olhos se cruzaram por um milésimo de segundo. Mas o Isaac me olhou exatamente como se olha para uma desconhecida, alguém que você nunca viu na vida. Ele simplesmente virou o rosto e continuou a conversa com a namorada, como se eu fosse apenas uma sombra invisível no corredor. Eu perdi o homem da minha vida para sempre. E tudo por causa de uma única noite. Eu saí daquele supermercado completamente atordoada. Cheguei em casa e fiz exatamente o que eu sabia que não deveria. Entrei no perfil do Instagram dele. Lá estava a foto mais recente que eles tinham postado, há apenas alguns dias. Eles estavam em um jardim lindo, e o Isaac estava com as mãos bem em cima da barriga dela, com um sorriso de felicidade pura que eu não via no rosto dele há anos. Na legenda tinha apenas uma frase: à espera do nosso maior milagre. Ela ainda não tinha barriga, quase não dava para notar nada. Mas o Isaac finalmente estava realizando o maior sonho da vida dele. Aquele mesmo sonho que eu fingi compartilhar, aquele que eu tentei usar como moeda de troca na minha manipulação barata. Agora eu estou aqui, com as mãos calejadas de tanto trabalhar, contando moedas para conseguir pagar o aluguel desse quartinho, carregando o peso insuportável de saber que eu tive um diamante bruto nas mãos e joguei direto no esgoto por causa de uma bijuteria barata. As pessoas costumam dizer por aí que o tempo cura tudo, mas elas esquecem de avisar que o tempo também consome as nossas maiores oportunidades. Eu sou a prova viva de que a gente só dá valor de verdade quando perde tudo. E aí, o que você achou desse relato? Conta pra gente nos comentários. Aproveita para deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no Minuto do Reddit e ativar o sininho para não perder nenhuma história.